Saiba que o que penetra todo o corpo é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. Avinashituta vidi jena sarvam nidam tatam vinasham avyayasyasya nakashikartum arhati. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 17. Este verso explica mais claramente a natureza verdadeira da alma, que somos nós. Nós somos almas eternas. Nós somos a alma, nós somos aquilo, que se espalha por todo o corpo. Qualquer pessoa pode compreender que o que se espalha por todo o corpo é a consciência. É a consciência. Esse é o sintoma de nós, almas eternas. Se tem consciência, tem alma. Todos os seres vivos têm alma. Uma alma, nós somos todas iguais. Nós, almas, somos todas iguais. O que muda é o corpo que a gente está no momento. Então todo mundo está consciente das dores e prazeres do corpo em parte ou no todo. Este espalhamento de consciência está limitado dentro do próprio corpo de uma pessoa. As dores e prazeres de um corpo são desconhecidos para o outro. Portanto, todo e cada corpo é a corporificação de uma alma individual. E o sintoma da presença da alma se percebe como a consciência individual. Esta alma é descrita como uma 10ª parte da porção superior da ponta de um fio de cabelo, em tamanho. Esse é o tamanho exato de nós, almas eternas. Por isso que nós podemos entrar em qualquer um dos 8.400.000 corpos diferentes. Então, está explicado aí. Não tem essa coisa de alma de bicho, alma de planta, alma de animal, alma de homem, alma de semideus. Somos todas iguais em tamanho. Você pega a ponta superior de um fio de cabelo e corta em 100 partes. Aí você pega uma dessas 100 partes e corta novamente em 100 partes. E aí você pega uma dessas outras 100 partes, é o tamanho exato de nós, almas eternas, ou seja, menores do que um átomo material. É por isso que a gente pode entrar em qualquer um dos 8.400.000 corpos diferentes. O Shvetashvatara Upanishad 5.9 confirma isto. Quando a ponta superior de um fio de cabelo é dividida em 100 partes, e novamente cada uma dessas tais partes é ainda uma vez mais dividida em 100 partes, cada uma de tais partes é a medida da dimensão da alma transcendental. Similarmente, no Bhagavatam 10.87.26, se afirma a mesma versão. Peraí, deixa eu desligar aqui o ventilador, bem, senão vai parar de tossir hoje. Eu te falei, não dá certo o ventilador. Ele ventilador, entendeu? Ele mudador de lugar. Ventilador. Aí devia chamar mudador. Ele muda de um lugar para o outro. Tá, vamos ver o que está no Bhagavatam 10.87.26, que afirma a mesma coisa, as escrituras autorizadas são assim, falam a mesma coisa, são perfeitas, são completas. Existem inumeráveis partículas de átomos transcendentais que são medidas como uma 10ª milésima parte da ponta superior de um fio de cabelo.
Portanto, a partícula individual de uma alma transcendental é um átomo transcendental menor que os átomos materiais, e tais átomos são inumeráveis. Esta muito pequena centelha transcendental é o princípio básico do corpo material e a influência desta centelha transcendental se espalha por todo o corpo, assim como a influência do princípio ativo de algum medicamento se espalha por todo o corpo. Esta corrente da alma transcendental é sentida por todo o corpo como consciência, e esta é a prova da presença da alma. Qualquer leigo pode compreender que o corpo material, menos a consciência, é um corpo morto. E esta consciência não pode ser revivida no corpo por nenhum meio de administração material. Portanto, a consciência não se deve a nenhuma quantidade de combinações materiais, mas sim à alma transcendental. Desculpem. No Mundaka Upanishad 3.1.9, a medida da alma transcendental atômica é mais amplamente explicada. Prabhupada cita o verso em português: a alma é atômica em tamanho e pode ser percebida pela inteligência perfeita. Esta alma atômica flutua nos 5 tipos de ares: Prana, Apana, Vyana, Samana e Udana. Está situada dentro do coração e espalha sua influência por todo o corpo das entidades vivas corporificadas. Quando a alma se purifica da contaminação dos 5 tipos de ar material, sua influência transcendental se exibe. O sistema de Hatha Yoga se destina a controlar os 5 tipos de ar que circundam a alma pura através de diferentes tipos de posturas sentadas, não em troca de algum lucro material, mas para a liberação da alma diminuta do envolvimento da atmosfera material. Assim, em toda a literatura védica se admite a constituição da alma atômica, que também é sentida realmente na experiência prática de qualquer homem são. Só um homem insano poderia pensar que esta alma atômica é idêntica ao Vishnu Tattva todo-penetrante. A influência da alma atômica pode se espalhar por todo um corpo particular. É máxima em cima de máxima, né, Bima? De acordo com o Mundaka Upanishad, esta alma atômica está situada no coração de toda entidade viva, e porque a medida da alma atômica está acima do poder de apreciação dos cientistas materiais, alguns deles afirmam tolamente que não existe nenhuma alma. É mesmo que eles tivessem equipamentos, né, para conseguir enxergar esse tamanho que foi citado, não enxergariam, porque nós somos feitos de antimatéria, e com esses lixos mecânicos e eletrônicos não vai se enxergar o que é antimatéria, só o que é matéria. A alma atômica individual existe definitivamente no coração juntamente com a superalma, e dessa forma todas as energias de movimento corpóreo emanam desta parte do corpo. Os corpúsculos que carregam o oxigênio dos pulmões recolhem energia da alma. Quando a alma abandona essa posição, a atividade do sangue gerando fusão cessa. A ciência médica aceita a importância dos corpúsculos vermelhos, mas não pode determinar que a fonte da energia é a alma. A ciência médica, não obstante, admite que o coração é o centro de todas as energias do corpo.
Tais partículas atômicas do espírito total se comparam às moléculas do brilho do Sol. No brilho do Sol existem inumeráveis moléculas radiantes. Similarmente, as partes fragmentárias do Senhor Supremo Krishna são centelhas atômicas dos raios do Senhor Supremo Krishna, chamadas pelo nome de Prabha, ou energia superior. Esse nome aqui de nós, almas eternas, eu não lembrava não, Bimala. Prabha. Nem o conhecimento védico, nem a ciência moderna negam a existência da alma transcendental no corpo. E a ciência da alma está explicitamente descrita no Bhagavad Gita, pela própria Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Só o corpo material da entidade viva indestrutível, imensurável e eterna está sujeito à destruição. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Ah, não era para ler. Tá bom, Bimala, então já parei. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha... Na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui. A coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então... Mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica, já encomenda alguns também, esses aí você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa, então tá combinado. A agenda, voltar, tô indo lá na agenda, Bimala. Hoje é dia de agradecer, né, aos nossos queridos ouvintes. Nosso muito obrigado ao Arnaldo Nepo e a todos os ouvintes anônimos que direta ou indiretamente nos ajudam a manter e compartilhar a nossa rádio krishnafm.com.br. Nossa eterna gratidão a todos vocês, queridos ouvintes, conhecidos e desconhecidos. Muito obrigado mesmo, de coração, né, Bimala? Muita gente ajudando a gente aí de muitas maneiras, de todas as maneiras. Tem aniversário, é verdade. Nesta terça-feira, quem está fazendo aniversário é o João Paulo de Itaquaquecetuba. É a cidade que quer ser tubaína, Bimala. Palhaçada. Então, canta aí, você não vai cantar para ele? Canta aí. Nós somos o corpo, nós somos a alma, céu eterno de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Parabéns, João Paulo, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom? Gente boa, muito obrigado por toda a ajuda aí, pela audiência, muito obrigado e um abração para toda a família aí, todos os amigos e todo o pessoal de Itaquaquecetuba. Que mais, Bimala? Mais nada. Então vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo A Dinastia de Maharaja Nimi. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Ei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos aqui, Bimala, onde íamos ouvir a confirmação de Srila Rupa Goswami. Aquele que com seu corpo, mente, inteligência e palavras age em consciência de Deus, Krishna, ou em outras palavras, a serviço de Deus, Krishna, é uma pessoa liberada, mesmo dentro do mundo material, embora possa se ocupar em muitas atividades aparentemente materiais. Puxa vida, a gente tem que se lembrar disso. Aquele que age, Bimala, tá vendo? É o que Allen Ginsberg falou, né, de Prabhupada. Esse Swami aí não tá com a cabeça nas alturas, não, ele tem os pés no chão. Esse Swami é muito prático. Por quê?
porque ele estava agindo em consciência de Deus, Krishna, e ensinando isso ao mundo inteiro, agir em consciência de Krishna. E aqui Rupa Goswami fala que aquele que com seu corpo, mente, inteligência e palavras age em consciência de Deus, Krishna, faz serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é uma pessoa liberada, mesmo dentro do mundo material, embora possa ocupar-se em muitas atividades aparentemente materiais. O desejo de servir ao Senhor Krishna define a pessoa como liberada, seja qual for a sua situação de vida, quer ela esteja num corpo transcendental ou num corpo material. Em um corpo transcendental, o devoto torna-se um associado direto do Senhor Krishna, porém, muito embora tenha-se a nítida impressão de que o devoto esteja em um corpo material, ele é sempre liberado e está ocupado a serviço do Senhor Krishna, da mesma maneira que um devoto da morada eterna Vaikuntha Loka. Não há diferenças. Está dito que, quer o devoto esteja vivo ou morto, seu único interesse é servir ao Senhor Krishna. Está vendo? Peraí, deixa eu tomar água. Ao abandonar o seu corpo, ele torna-se diretamente um associado do Senhor Krishna e o serve, embora exerça essa mesma atividade mesmo em um corpo material no mundo material. Para o devoto não há dor, prazer ou perfeição materiais. Pode-se argumentar que na hora da morte o devoto também sofre porque tem que abandonar o seu corpo material. Mas a este respeito, pode-se dar o exemplo de que em sua boca uma gata pode carregar um rato e também pode carregar um filhote. Tanto o rato quanto o filhote são carregados na mesma boca. Mas a situação do rato é diferente da do filhote. Ao abandonar o seu corpo, o devoto está pronto para voltar ao lar, voltar para a morada eterna de Deus. Logo, a sua situação na certa é diferente daquela de outra pessoa que está sendo levada para ser punida por Dhyamaraja. A pessoa cuja inteligência sempre se concentra no serviço ao Senhor Krishna não teme aceitar um corpo material, ao passo que o não devoto, não tendo ocupação no serviço ao Senhor Krishna, teme muito aceitar um corpo material ou abandonar o seu corpo atual. Portanto, devemos seguir as instruções de Shri Krishna Chaitanya. Prabhupada cita um verso aqui e explica que não importa se recebemos um corpo material ou um corpo transcendental, devemos ter apenas a ambição de servir a suprema personalidade de Deus, Krishna. Porque o resto é resto, né? Não desejo aceitar um corpo material, pois em qualquer parte do universo tal corpo é fonte de toda aflição, lamentação e medo, assim como o é para um peixe na água que vive sempre em ansiedade porque tem medo de morrer. O corpo material, seja no sistema planetário superior ou inferior, está destinado a morrer. No sistema planetário inferior ou nas espécies de vida inferior, pode-se morrer logo, e nos planetas superiores ou nas espécies superiores pode-se viver por muito e muito tempo, mas a morte é inevitável. Então, um péssimo negócio ir para o céu, né? Um péssimo negócio ir para os planetas superiores paradisíacos celestiais. Deve-se entender este fato. Na forma de vida humana, deve-se aproveitar a oportunidade e, por fim, a nascimentos, morte, velhice e doenças, realizando sacrifícios, austeridades. Esta é a meta da civilização humana.
acabar com os repetidos nascimentos e mortes chamados Mrityu Sansara Vatmani, a roda do tempo, né, que vive esmagando as almas condicionadas. Vida após vida. Nascer de novo aqui significa sofrer tudo de novo. E tem gente que quer, né? Tem gente que faz até planos para nascer aqui de novo, né, Bima? Fazer o quê? Tem gente que é masoquista, né? Isto pode ser feito apenas quando alguém é consciente de Deus, Krishna, ou alcançou o serviço aos pés de lótus do Senhor Krishna. Caso contrário, a pessoa deve apodrecer neste mundo material, aceitando corpos materiais sujeitos a nascimentos, doenças, velhice e morte. Agora já os pecados são tão grandes, os karmas são tão ruins, que o nenezinho já fica doente, já é operado dentro da barriga da mãe, né? Também a mãe se droga. Come tudo que é porcaria, bebe tudo que é porcaria, faz tudo que é porcaria, consome porcaria. E aí o bichinho já fica doente na barriga da mãe, né? É Kali Yuga, né? Kali Yuga é assim, só piora. Mas eu sou otimista, tomara que piore devagar. Se é que nasce, né? Se é que é operado, dá para operar, dá para melhorar, dá para... é muito detalhe, né? É verdade. Caso contrário, a pessoa... vou ler mais aqui. Então, para se livrar do ciclo eterno de nascimentos e mortes, isso só pode ser feito apenas quando alguém é consciente de Deus, Krishna, ou alcançou o serviço aos pés de lótus do Senhor Krishna. Caso contrário, a pessoa deve apodrecer neste mundo material, aceitando corpos materiais sujeitos a nascimento, doenças, velhice e morte. O exemplo dado aqui é que a água é um ótimo lugar para o peixe, mas o peixe nunca está livre da ansiedade relacionada com a morte, pois os peixes grandes sempre estão querendo comer os peixes pequenos. Todas as entidades vivas são comidas por entidades vivas maiores. Este é o processo da natureza material. Aqueles que são desprovidos de mãos são presas daqueles que têm mãos. Aqueles que são desprovidos de pernas são presas para os quadrúpedes. O fraco é a subsistência do forte, e é regra geral que um ser vivo é alimento para outro ser vivo. Bhagavatam 1.13.47. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, criou o mundo material de tal maneira que uma entidade viva é alimento para outra. Assim, há uma luta pela existência. Porém, embora falemos da sobrevivência do mais apto, sem tornar-se devoto do Senhor Krishna, ninguém pode escapar da morte. Essa máxima eu gostei, hein, Bima? Calma, deixa eu printar aqui. Sem se tornar devoto do Senhor Krishna, ninguém pode escapar da morte. E ponto final. Sem se tornar devoto, devoto de Deus, né, Krishna, porque está cheio de devoto disso, daquilo, daquele outro, dela, dele, devoto disso, devoto daquilo. Não adianta nada não. O que adianta é se tornar devoto de Deus, Krishna, o manda-chuva, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único. Aí adianta, senão não adianta não, senão é perda inútil de tempo. Sem se tornar devoto de Deus, Krishna, ninguém pode escapar do ciclo de nascimentos e mortes. Gostei dessa máxima aqui, essa aqui mais detalhada.
Isso também é confirmado no Bhagavad Gita 9.3. Aprapyamam nivartante metyu sansara vatmani. Em português, quem não se refugia nos pés de lótus de Deus, Krishna, de certo, tem de ficar subordinado, não é suportável, tem de ficar subindo e descendo no ciclo de nascimentos e mortes. Não é subordinado, subordinado, tá, não é? Eu errei, mas não errei. Tem que ficar evoluindo, subindo e descendo, se dando bem, se dando mal. Porque esse mundo é cheio de dualidades, esse mundo, esses incontáveis universos, estas cadeias de nascimentos e mortes, né? A pessoa fica presa na roda do tempo, evoluindo, nascendo e morrendo, se dando bem, se dando mal. Quem não se refugia nos pés de lótus de Deus, Krishna, de certo tem de ficar subindo e descendo no ciclo de nascimentos e mortes. Tem gente que acha que só evolui, né, Bima? Se fosse assim, o mundo ficaria cada vez melhor. Mas a prova, o fato é que fica cada vez pior. Por quê? Porque involui cada vez mais nesta era de Kali Yuga, só involui, né? Só involui. Depois chega a Era do Ouro, aí começa a evoluir de novo. Depois começa a evoluir de novo. É assim que a banda toca. Então, quem não se refugia nos pés de lótus de Deus, Krishna, de certo tem que ficar subindo e descendo no ciclo de nascimentos e mortes. É uma máxima, mais máxima que a outra, mais bonita que a outra, mais explicativa do que a outra, mais detalhada que a outra. E eu gostei mais dessa. Eu gosto de todas, Bimala. Todas são perfeitas e completas, né? O conhecimento completo e perfeito é assim, né? Os semideuses disseram: Maharaja Nimi, podes viver sem um corpo material, ou seja, podes viver em um corpo transcendental, como um associado pessoal da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. De acordo com o teu desejo, podes ser manifesto ou imanifesto para as pessoas comuns, materialmente corporificadas. Entendeu? Não entendeu? Então, Prabhupada explica, a gente entende. Os semideuses queriam que Maharaja Nimi voltasse à vida, mas ele não quis aceitar outro corpo material. Nessas circunstâncias, os semideuses, tendo sido solicitados pelas pessoas santas, deram-lhe a bênção de que ele poderia permanecer em seu corpo transcendental. Existem duas classes de corpos transcendentais, como geralmente compreendem os homens comuns. O termo corpo transcendental às vezes é aplicado a um corpo de fantasma. Tem gente que acha que o corpo de fantasma, de espírito e fantasma é espiritual. Não é espiritual, é material, material sutil. Então o mundo dos espíritos e fantasmas é um mundo material sutil, com corpos materiais sutis. Não tem nada de espiritual, não tem nada de transcendental. Então o termo corpo espiritual às vezes é aplicado a um corpo de fantasma. Um homem ímpio que morre após atividades pecaminosas às vezes é condenado a não possuir um corpo material grosseiro, composto de 5 elementos materiais, tendo então de viver em um corpo material sutil, formado de mente, inteligência e ego. Entretanto, como se explica no Bhagavad Gita, os devotos podem abandonar o corpo material e alcançar um corpo transcendental, que é livre de todos os estigmas materiais, grosseiros ou sutis. Assim, os semideuses deram ao rei Nimi a bênção de que ele poderia permanecer em um corpo puramente transcendental, livre de toda contaminação material grosseira ou sutil.
De acordo com o seu próprio desejo transcendental, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é visível ou invisível. Peraí, deixa eu tomar água. Calma, não me apressa não, hein? Se eu derrubar água aqui, aí dá pepino mesmo. Calma, Bímola, vai dar, vai dar. De acordo com o seu próprio desejo transcendental, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é visível ou invisível. Igualmente, um devoto sendo Divan Mukta pode ou não ser visto como ele preferir, porque consegue um corpo igual ao de Deus, em qualidades, não em potência, né? Como afirma no Bhagavad Gita, Naham Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavrita. Tá, vou tentar cantar. Naham Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavrita. Em português, a suprema personalidade de Deus, Krishna, não se manifesta a toda e qualquer pessoa. Para o homem comum, ele é invisível. Atashi Krishna Namadi Nabhavegrahyam Indriyayi. Em português, Krishna e seu nome, fama, qualidades e parafernália não podem ser entendidos materialmente. Quem não é avançado em vida transcendental não pode ver Deus, Krishna. Portanto, a habilidade de alguém ver Krishna depende da misericórdia de Deus, Krishna. Se ele der olhos de ver, a pessoa vê. Se ele não der olhos de ver, a pessoa não vê. E ele só vai dar olhos de ver para quem estiver com a mente e o coração limpo. E como se limpa o coração e a mente? Só tem uma maneira, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O mesmo privilégio de ser visível ou invisível de acordo com o seu próprio desejo foi outorgado a Maharaja Nimi. Assim ele passou a viver em seu corpo transcendental original, como um associado da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Nós todos temos, um corpo original e transcendental. Infelizmente, no momento, a gente só está usando dois corpos materiais, o grosseiro e o sutil. O corpo material sutil, os espiritualistas acham que é espiritual, mas na verdade é material sutil, perecível. É como as ondas do rádio, você não vê, mas é matéria. Em seguida, para que a população fosse salva do perigo de um governo anárquico, os sábios agitaram o corpo material de Maharaja Nimi, do qual, como resultado, nasceu um filho. Se o governo é instável e desorganizado, como acontece no mundo inteiro, se o governo é instável e desorganizado, há o perigo de a população ficar temerosa. No momento atual, esse perigo sempre existe devido ao governo pelo povo. Aqui podemos ver que os grandes sábios obtiveram do corpo material de Nimi um filho para guiar os cidadãos adequadamente, pois essa orientação é dever do governante. O governante é aquele que impede que os direitos dos cidadãos sejam violados. No dito governo do povo, não há um rei governante treinado. Logo que uma pessoa influente consegue os votos, ela se torna ministro ou presidente sem receber nenhuma instrução dos sacerdotes brahmanas eruditos, entendidos nas escrituras autorizadas.
Na verdade, vemos que em alguns países o governo muda de um para outro partido e, portanto, os homens encarregados de governar estão mais interessados em proteger a sua posição do que em zelar pela felicidade dos cidadãos. A civilização védica prefere a monarquia, mas monarquia de verdade, né? Com rei de verdade, não monarquia de enfeite, rei de enfeite que não presta para nada, só para gastar dinheiro. As pessoas gostavam do governo do Senhor Ramachandra, do governo de Maharaja Yudhishthira e dos governos... Peraí, deixa eu tomar água. E do governo de Maharaja Yudhishthira e dos governos de Maharaja Parikshit, Maharaja Ambarisha e Maharaja Pralada, reis de verdade. Existem muitos exemplos de excelentes governos conduzidos por monarcas. Gradualmente, o governo democrático está se tornando incapaz de satisfazer os anseios da população. E disto resulta que alguns grupos estão tentando eleger um ditador. Em alguns lugares conseguem, né? É porque a voz do povo é a voz da ignorância. Pessoa ignorante, voto ignorante. É batata, né? É lógico. Uma ditadura é o mesmo que uma monarquia sem um líder treinado. Na verdade, a população será feliz quando um líder treinado, seja um monarca ou um ditador, assumir o controle do governo e reger a população de acordo com as leis estabelecidas nas escrituras autorizadas. Ou seja, né, o líder, o governante se torne realmente um representante de Deus, Krishna. Visto que nasceu de maneira inabitual, o filho foi chamado de Janaka. E porque nasceu do corpo morto de seu pai, era conhecido como Vaideha. Como nasceu ao ser batido o corpo material de seu pai, ele era conhecido como Mithila. E porque quando era o rei de Mithila construiu uma cidade, a cidade foi chamada de Mithila. Ó rei Parikshit, de Mithila surgiu um filho chamado Udavasu. De Udavasu, Nandivardhana. De Nandivardhana, Suketu. E de Suketu, Devarata. Você também não é fácil, né, Bima? Você não sabe o que é, hein? Tá, vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado então, tá combinado então. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita,
Capítulo: O Senhor Krishna Chaitanya experimenta o néctar. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Deixa eu aumentar a letra aqui, Bíblia, para variar. Nunca está no tamanho certo. É, aqui mesmo. Meu querido Senhor Krishna Chaitanya, qualquer pessoa que sempre mantenha o vosso santo nome em sua língua é maior do que um sacerdote brahmana iniciado. Mesmo que tenha nascido em família de comedores de cães, e assim, de acordo com as estimativas materiais, seja o mais baixo dos homens, é contudo glorioso. É este o maravilhoso poder de se cantar o santo nome do Senhor Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Entende-se que aquele que canta o santo nome de Deus, Krishna, já realizou todas as espécies de austeridades. Ele já estudou todos os Vedas. Já realizou todos os grandes sacrifícios mencionados nos Vedas. Nossa, é hoje, hein? Entende-se que aquele que canta o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, já realizou todas as espécies de austeridades. Ele já estudou todos os Vedas, já realizou todos os grandes sacrifícios mencionados nos Vedas, já se banhou em todos os lugares sagrados de peregrinação, sendo de fato um ariano de verdade. Chegou na consciência de Krishna, não tem mais, é o fim do caminho, né? Existem muitos caminhos, né? Mas o Hare Krishna é o fim do caminho, não tem mais aonde ir, né? Chegou no Hare Krishna, chegou no fim do caminho. E aí se torna um ariano de verdade. Ariano é aquele que avança transcendentalmente, não é o branco de olho azul, não. Tem muita deturpação, muita especulação por aí, né? É pessoas que não sabem nada de nada e saem especulando e inventando coisas a respeito da cultura védica, das escrituras védicas. Pessoas desautorizadas. Ao ouvir estas citações da escritura revelada, Śrīmad Bhagavatam, Jadu Thakur replicou: sim, isto é verdade, pois é a versão das escrituras autorizadas. Entretanto, é verdade apenas para aquele que é genuinamente avançado em devoção a Deus, Krishna. Semelhante posição pode ser aplicada a outrem, mas eu não possuo esse poder transcendental. Pertenço a uma classe inferior e não tenho sequer uma gota de devoção por Deus, Krishna. Nesta afirmação de Jadu Thakur, apresenta-se como tendo nascido em família de casta inferior e não possuindo as qualificações de um verdadeiro devoto do Senhor Krishna. Ele aceita as afirmações que declaram que uma pessoa de nascimento baixo é muito elevada se é um devoto de Deus, Krishna. Todavia ele acha que estas descrições do Śrīmad Bhagavatam descrevem convenientemente outras pessoas, mas não a ele mesmo. A atitude de Jadu Thakur é muito adequada para um devoto de Deus de verdade. Pois um devoto de Deus autêntico jamais se considera elevado, mesmo que ele o seja realmente. O verdadeiro devoto de Deus nunca se acha, né? E o falso devoto de Deus sempre se acha, né? É o contrário, é sempre o contrário, né? O cara que fala, eu sou um devoto de Krishna, eu sou uma devota de Krishna, ixi, coitado, coitada. Infelizmente eu já vi alguns assim, Bímola. Algumas, principalmente algumas, né? Eu sou uma devota de Krishna, parabéns. Eu sou um devoto de Krishna, parabéns, parabéns.
E o que Krishna fala? Aquele que diz que é meu devoto não é meu devoto, mas aquele que diz que é devoto do meu devoto, esse é meu devoto. Só se engana quem não tem conhecimento, né, Bimala? Se engana e sai enganando os outros. Ele é sempre o devoto de verdade. Ele é sempre manso e humilde e jamais acredita ser um devoto avançado. Ele sempre se coloca numa posição inferior, mas não se deve pensar com isto que tal pessoa é realmente baixa. Certa vez, Sanatana Goswami declarou pertencer a uma família de casta baixa, pois embora tivesse nascido em família de sacerdotes brahmanas, ele, através de seu serviço como ministro do governo, associara-se com demônios comedores de carne e bebedores de vinho. De modo semelhante, Jadu Thakur apresentou-se como alguém pertencente a uma casta muito baixa, mas, na verdade, ele estava numa posição bem mais elevada que a de muitas pessoas nascidas em famílias de sacerdotes brahmanas. A favor disso, encontra-se evidências não apenas no Śrīmad Bhagavatam, como citado por Kalidasa nos versos 26 e 27, mas há também consideráveis evidências destas conclusões em outras escrituras autorizadas. Por exemplo, o Mahabharata Varna Parva 180º capítulo afirma que, vou ler a tradução, se as características de um sacerdote brahmana são encontrados em um artista ou trabalhador, uma pessoa de classe baixa, e não em um sacerdote brahmana, essa pessoa de classe baixa não deve ser vista como uma pessoa de classe baixa. E esse sacerdote brahmana não deve ser aceito como um sacerdote brahmana. De modo semelhante, o Varna Parva do 111º capítulo afirma que se uma pessoa nascida em família de classe baixa desenvolveu as qualidades de um sacerdote brahmana, tais como veracidade, paz, autocontrole e simplicidade, ela assume a elevada posição de um sacerdote brahmana. Ou seja, o que define a posição da pessoa são as suas qualificações, suas qualidades, e não a família que ela nasceu. O Anushasana Parva 163º capítulo diz que se uma pessoa está realizando verdadeiras atividades sacerdotais bramínicas, deve ser considerado sacerdote brahmana, mesmo que tenha nascido em família de governantes ou de comerciantes. Ó Devi, mesmo uma pessoa de classe baixa, realmente ocupado nas atividades e comportamento puro de um sacerdote brahmana, torna-se sacerdote brahmana. E desse modo, tanto mais facilmente pode um comerciante se tornar um governante. Portanto, não é o nascimento, a reforma ou a educação de alguém. Peraí, deixa eu tomar água. Portanto, não é o nascimento, a reforma ou a educação de alguém que vão caracterizá-lo como um sacerdote brahmana. O vrita, ou ocupação, é o verdadeiro parâmetro mediante o qual podemos reconhecer um sacerdote brahmana. Temos observado que uma pessoa que não é filha de médico e não frequentou a escola de medicina é às vezes apta a praticar medicina. Mediante o conhecimento prático de como realizar operações cirúrgicas, de como combinar alguns remédios e de como prescrevê-los para determinadas doenças, a pessoa pode receber um certificado e ser registrada no campo de atividades do médico praticante. Ela pode fazer o trabalho médico e ser reconhecida como médico. Embora médicos qualificados considerem-no um charlatão, o governo reconhecerá o seu trabalho.
Especialmente na Índia, há muitos desses doutores que realizam seus serviços médicos com perfeição. Mesmo o governo os aceita. De modo semelhante, se alguém está atarefado em deveres ocupacionais sacerdotais bramínicos, deve ser considerado sacerdote brahmana, apesar da família na qual tenha nascido. Este é o veredito de todas as escrituras autorizadas. O Śrīmad Bhagavatam 7.11.35 diz que esta é uma afirmação feita por Narada Muni a Maharaja Yudhishthira, na qual Narada diz que todos os sintomas do sacerdote brahmana, do governante e do comerciante são descritos nas escrituras autorizadas. Portanto, se alguém manifesta os sintomas e as qualidades de um sacerdote brahmana e ocupa uma posição sacerdotal bramínica, mesmo que não tenha nascido como sacerdote brahmana ou governante, deve ser considerado de acordo com suas qualificações e ocupação. De modo semelhante, o Padma Purana diz que jamais devemos considerar um devoto como sendo uma pessoa de classe baixa, um artista ou trabalhador. Devemos reconhecer todos os devotos da Suprema Personalidade de Deus como Bhagavatas, devotos de primeira classe. Entretanto, quem não é devoto do Senhor Krishna, mesmo que tenha nascido em família de sacerdotes brahmanas, de governantes ou de comerciantes, deve ser visto como um artista ou um trabalhador, uma classe baixa. O Padma Purana também diz que se uma pessoa nascida em família de sacerdotes brahmanas é um não devoto de Deus, não devemos olhar para sua face, da mesma forma como não devemos olhar para a face de um comedor de cão. Entretanto, um devoto de Deus encontrado numa classe diferente de um sacerdote brahmana pode purificar todos os 3 mundos. Espera aí, deixa eu tomar água. Entretanto, um devoto de Deus encontrado numa classe diferente de sacerdote brahmana pode purificar todos os 3 mundos. O Padma Purana ainda diz que aquele que considera o devoto da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, nascido em família de classe baixa, Nishadas ou Chandalas, como sendo pertencente à casta em questão, sem dúvidas, vai direto para o inferno. É porque as pessoas comuns, principalmente em Kali Yuga, eles confundem o santo com o demônio e o demônio com o santo, né? Está cheio de milhões e milhões, para não falar bilhões de pessoas no mundo aí, estão seguindo demônios, achando que esses demônios são santos. E vendo os verdadeiros santos como demônios. Em Kali Yuga é tudo ao contrário, né? Ao sacerdote brahmana compete ser um devoto de Deus e acadêmico erudito. Portanto, na Índia, é costume dirigir-se ao sacerdote brahmana como pandita. Sem conhecer Brahman, ninguém pode entender a suprema personalidade de Deus, Krishna. Por conseguinte, o devoto de Deus já é um sacerdote brahmana, ao passo que um sacerdote brahmana talvez se torne um devoto de Deus. O Garuda Purana diz que se mesmo um demônio comedor de carne e bebedor de vinho torna-se devoto de Deus, ele deve ser considerado o melhor dos sacerdotes brahmanas e um pandita erudito. De modo semelhante, o Tattvasagara diz que... nós vamos ver esse próximo verso no próximo programa, tá bom? Então tá bom. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita,
O doutorado da ciência do amor a Deus está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Venom Kananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandalpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Hangani yasa sakalen diyavriti manti pashanti panti kayanti chiran jaganti anadachi maya sadhu ala vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Angani yasa sakalen Diyavriti manti pashanti panti kayanti chiram jaganti anandachi maya sadhu vala vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada,
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.